Para você que vive dizendo que o PHP morreu, conheça essa novidade do PHP 8.4 que vai te provar aí que o PHP não morreu e está mais firme e forte do que nunca, trazendo novos recursos aí muito bons para a linguagem que vão tornar aí o desenvolvimento melhor a cada dia e melhorar ainda mais os frameworks que nós já temos. Se você não sabe do que eu estou falando, fica até o final do vídeo que hoje eu vou mostrar para vocês uma das novidades aí do PHP 8.4, que são os objetos de inicialização lenta. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final. Meu nome é Gleison e hoje eu estou trazendo para vocês uma novidade aí do PHP 8.4 que vai fazer você repensar aí se você estiver achando que o PHP está morrendo. Então, para quem não sabe, hoje eu vou apresentar para vocês aí os objetos de inicialização lenta, uma novidade que está chegando aí no PHP 8.4 e que será muito utilizada aí pelos frameworks aí no futuro. Então, se você ainda não sabe do que eu estou falando, fica até o final do vídeo. Dá seu curtir aí, se inscreve no canal para ficar sabendo aí das novidades. E vamos comigo para o código para poder mostrar para vocês esse novo recurso que vai mudar aí a forma de inicialização aí de muitos frameworks. Então, eu estou aqui com o meu VS Code aberto, tá? Para vocês poderem entender aí, né, o que são os objetos de inicialização lenta, o lazy load objects, né? Então, vamos criar aqui uma classe database. E essa classe, basicamente, ela vai ter aqui um construtor, certo? Esse construtor, ele vai receber aqui um connection string, certo? E ele simplesmente vai dar um eco aqui, só para você ver que ele está chegando aqui, que ele está rodando. Então, eu vou colocar aqui o method e vou colocar aqui que ele vai dar uma quebra de linha. Então, basicamente, esse comando aqui, ele vai, toda vez que eu inicializar esse objeto database, ele vai mostrar para mim aqui, né, vai dar um eco no method. Method é o nome da função que ele está, né? Então, no caso, ele está dentro do construtor, vai aparecer construct lá na minha tela. Então, basicamente, eu tenho isso daqui. Então, imagine esse cenário aqui. Essa classe database, ela funciona assim. Toda vez que eu inicializo, né, o meu banco de dados, eu crio uma nova instância desse database, ele vai lá e se conecta no banco de dados, por exemplo. Tá? Qual que é o problema disso? Imagina que você tenha, né, imagina o funcionamento de um framework, por exemplo. Imagina cada vez que você pega uma instância, né? Então, é muito comum lá, quando a gente está trabalhando com framework, a gente ter as injeções de dependência. Então, você recebe lá, por exemplo, no seu controller, você recebe lá o service que você vai usar. Aí, dentro do service, você recebe outros services, outras factories, né? Então, inclusive, eu vou deixar no card aqui sobre alguns outros padrões de projeto que você pode utilizar, factory e tudo mais. Então, esses objetos, toda vez que você inicializa, né, que você recebe eles no construtor, eles já estão prontos para serem usados. Isso significa que eles já estão inicializados e estão ocupando lá um determinado espaço de memória. Então, vamos supor que essa minha classe database, depois que ela é inicializada, ela consome, por exemplo... Então, por exemplo, vamos supor que ela consome... colocar aqui, por exemplo, 50 kilobytes de memória, por exemplo. Então, toda vez que eu crio uma nova instância, ele consome esses 500 kilobytes. Só que nem sempre, né, não é toda hora que eu estou usando esse database. Então, pode acontecer o seguinte, eu inicializei ele, mas eu ainda não usei. Você concorda que eu estou desperdiçando, estou gastando 500 kilobytes de memória, 50 kilobytes de memória e ainda não estou utilizando. Então, eu estou gastando uma quantidade de memória totalmente desnecessária. Então, é aí que os nossos lazy objects vão entrar em funcionamento. Então, para vocês poderem entender, vou rodar aqui então, o nosso exemplo. Então, new database, ele vai começar aqui com localhost, certo? Vou rodar aqui, ó, então, php index.php. Então, reparem que só de eu criar o meu objeto, ele já instanciou aqui e caiu aqui no construtor, né, dizendo que ele está executando esse código aqui. Então, em teoria, se fosse no mundo real, a gente diz que toda vez que ele chegasse aqui, ele consumiria 50 kilobytes. Então, nesse momento, ele já estaria consumindo 500 kilobytes, certo?
Então, o que que esses novos recursos do PHP eles vão fornecer para a gente? Basicamente, esses novos recursos de lazy, eles vão permitir que eu só crie uma instância da minha classe no momento que eu for utilizá-lo. Então, eu vou definir aqui uma configuração para esse objeto, e aí, somente quando eu for utilizar, então, quando eu chamar alguma função desse objeto, ou eu chamar alguma propriedade desse objeto, ele será de fato inicializado. Então, o recurso que eu vou mostrar para vocês hoje, vai ser muito utilizado aí pelos frameworks, né? Pelo Laravel, pelo Symfony e os demais frameworks. Porque esses frameworks eles trabalham com a injeção de dependência. Então, quando você vai lá no seu controller e diz que você precisa de uma instância de um serviço, automaticamente, lá por baixo dos panos, o seu framework ele vai ter que gerar uma instância. Se ele ainda não tiver criado essa instância, ele vai ter que gerar uma instância desse objeto para injetar para você. Só que essa instância ela já está pronta para o uso. E com esse novo recurso, ele permite que o framework crie uma instância e essa instância ainda não esteja pronta. E aí, somente no momento que você for utilizar, que de fato ela vai ser criada em memória. Então, você vai ter essa conservação de memória aí antes do seu objeto ser inicializado. Então, isso é muito bacana. Então, como que funciona isso? Basicamente, quando a gente trabalha aí com essas injeções de dependência, a gente trabalha aí com Reflection. Então, essa nova API é uma API do Reflection aí do PHP. Então, como que funciona aqui? Então, eu vou criar aqui o meu Reflector. Ele vai ser uma nova Reflection Class. Reflection Class. Então, qual vai ser o objeto que eu quero criar, né, dessa forma? Vai ser o meu database. Então, eu vou criar aqui, né, uma instância aí do meu database, certo? Então, maravilha. Agora, como que a gente usa aqui? Então, eu vou criar aqui, por exemplo, o meu lazy. Eu vou colocar só database é igual ao meu reflector. E aí, agora onde entra a nova API? Eu tenho aqui um new lazy ghost e um new lazy proxy. A gente vai começar pelo new lazy ghost para vocês poderem entender. Então, eu vou definir aqui o meu new lazy ghost e eu preciso passar uma função para ele, né? Uma função. Então, eu vou colocar aqui uma function. Essa function vai receber o meu objeto. Então, um objeto do tipo database. Object. E aqui dentro eu posso fazer o que eu quiser com o meu objeto. Então, reparem o seguinte, o que eu estou dizendo agora, toda vez que eu for, né, que eu precisar inicializar o meu objeto, ele vai cair nessa função aqui e essa função vai fazer alguma coisa. No caso do nosso database, o que que essa função precisa fazer? Eu preciso ir lá no construtor e passar um connection string para ela. Então, eu sou obrigado a vir aqui e falar o que? Olha, objeto, eu quero chamar a sua função construct. E aí eu vou passar aqui o meu localhost, normalmente. Então, o que, que eu estou fazendo? Toda vez que eu precisar chamar o meu database e ele ainda não estiver pronto, ele vai cair nessa função e ele vai executar o que tem aqui. Se eu não tivesse um construtor, ou o meu construtor não tivesse nada obrigatório, né? Então, por exemplo, ele fosse só um localhost, assim, ou seja, ele já tivesse por padrão o localhost, eu nem precisaria colocar nada aqui. Aqui dentro dessa função, eu coloco se eu precisar fazer alguma coisa com o meu objeto. Então, quando esse objeto for inicializado, eu preciso inicializar alguma propriedade? Então, se eu precisar inicializar alguma propriedade, eu venho aqui e inicializo. Ah, eu preciso que esse objeto, quando ele seja inicializado, ele faça alguma configuração. Então, dentro dessa minha função, eu faço o que eu precisar fazer. Então, eu preciso que ele vá no env e busque uma variável de ambiente. Beleza, aqui dentro. Então, vamos supor que você tivesse aqui dentro, sei lá, uma outra propriedade, por exemplo, chamada port, que seria a porta aí do seu banco de dados, por exemplo.
O padrão, né, do MySQL, por exemplo, é o 3306. Vamos supor que eu precisasse, né, aqui eu já tenho o 3306 definido, mas eu poderia vir aqui, ó, e definir meu objeto, a porta dele é igual a, sei lá, porta 5000. Ou seja, toda vez que esse objeto for inicializado, ele vai cair nessa função e ele vai fazer o que ele tem que fazer aqui. Se eu não tiver que fazer nada, tudo bem, isso aqui não precisa ter nada, inclusive, ele não precisa receber nada. Então, ele permite, né, que eu configure o meu objeto. Então, quando o objeto for inicializado, o que eu quero configurar nele? Eu faço aqui a configuração. Tá? Então, eu recebo o meu objeto e eu faço uma configuração nesse objeto que eu estou recebendo. O PHP vai inicializar o meu objeto e aí eu vou configurar o objeto. No meu caso, como eu tenho um construtor e esse meu construtor, né, ele tem aqui uma propriedade obrigatória, certo? Então eu tenho que vir aqui e colocar a minha propriedade, certo? Como que eu, né? Então vamos dar um var dump aqui para vocês poderem ver esse objeto. Ó. Então vou colocar aqui o meu database, vou rodar aqui, ó. Você vai ver que agora ele é uma instância de um lazy ghost e ele não está pronto ainda. Então eu tenho aqui duas, né, propriedades que ainda não estão inicializadas. Então ele ainda não tem até o momento a porta, então ele não sabe a porta e ele também não sabe qual é o meu connection string. Agora que eu tenho o meu database, eu vou chamar aqui uma das propriedades dele. Então eu quero ver, por exemplo, o connection string, certo? Vou rodar aqui. Olha, reparem que, deixa eu limpar aqui. Reparem que agora, quando eu coloquei esse comando, de fato ele chamou o construtor e agora eu tenho o meu localhost. Então o que aconteceu? Antes, né, se eu comentar essa linha e rodar de novo, reparem que ele não rodou o construtor ainda. Ele não chegou até aqui e não inicializou nada. Então, o meu objeto ele é só lazy, não tem nada dentro dele e está tudo sem inicialização. A partir do momento que eu chamei uma propriedade dele, e quando eu digo uma propriedade, pode ser tanto o connection string, pode ser aqui o port, poderia ser uma função que tem dentro dele, o que vai acontecer? Automaticamente, ele vai cair aqui nessa função, ele vai configurar, e aí sim o PHP vai me dar uma instância desse objeto. Ou seja, esse objeto, database, ele só foi criado quando eu chamei uma propriedade dele. Isso significa, na prática, que quando eu inicializei a minha aplicação, ele ainda não estava consumindo os 500 kilobytes que eu disse que ele consumia no exemplo. Ele só passou a gastar esses 50 kilobytes aqui. Quando eu chamei ele a primeira vez, aí sim o PHP foi lá e criou uma instância desse objeto. Tá? Mas se você vier aqui, você fala assim, tá, mas esse objeto é de qual tipo agora, né? Então vamos colocar aqui o class. Então vamos ver esse objeto que eu acabei de criar aqui, que o PHP está criando para mim. Qual é o tipo dele? Ele é do tipo database. Ah, então quer dizer que eu posso comparar ele? Então, database é uma instância do database? Vamos ver se isso aqui é verdadeiro? Então, eu tenho aqui, ó, verdadeiro. Então, olha que interessante esse recurso. Eu criei aqui, porém, esse objeto ele ainda não existe. Ele está criado, mas ele ainda não foi inicializado. Não tem nada inicializado. Será inicializado aqui, quando eu chamar a primeira informação de dentro dele. Quando eu chamar a primeira propriedade de dentro dele, ou quando eu chamar a primeira função de dentro dele, aí sim ele será criado, aí sim o PHP vai me devolver aí esse objeto com essa instância. Então, olha que bacana esse novo recurso. Então, isso daqui vai permitir, aí, por exemplo, que o Laravel e o Symfony façam o seguinte. Quando eles forem criar lá a sua dependência, ele vai, ao invés dele simplesmente já criar o objeto em memória
e esse objeto pode estar linkado a vários outros objetos e tudo mais, o que eles podem fazer futuramente com esse novo recurso? Ao invés deles te darem um objeto já pronto, eles podem te gerar um objeto do tipo que não foi inicializado ainda, do tipo lazy. E a partir do momento que você chamar a primeira vez, esse objeto será de fato criado em memória. E aí sim você vai ter esse objeto em memória lá com tudo que ele tem que fazer. Tá? Então, muito bacana. Agora, qual que é a diferença, né, do New Lazy Ghost para o New Lazy, né? Então, aqui eu coloquei aqui que o meu construtor, por exemplo, ele tinha esse parâmetro obrigatório, né? Então, vou colocar aqui que ele tem um valor padrão. E aí eu não preciso mais colocar isso aqui, ó. Certo? Então, vou rodar aqui. Tá funcionando. Então, entenda o seguinte. Quando você usa o Lazy Ghost, o PHP já está criando uma instância do objeto para você. Ele já está criando e está te entregando para você poder configurar. Então, cabe a você fazer alguma configuração, se necessário. Então, se precisar definir alguma propriedade, buscar algum dado no env, alguma coisa, você pode vir aqui e fazer toda a configuração desse objeto. Agora, o Reflection Class ele funciona um pouquinho diferente. Então, eu vou deletar aqui meu exemplo e vou partir para um outro exemplo aí que seria mais útil aí com o Lazy, né? Então, vou colocar aqui uma nova classe do tipo User. Essa classe vai receber aqui, ela vai ter aqui um construtor. Esse construtor vai receber aqui um public int id e um public string name. Então, eu vou ter aqui basicamente uma classe de usuário e esse usuário ele vai ter aqui um ID e um nome. Até aí nenhuma novidade. Aí eu vou criar aqui uma nova classe user repository. Então, estou simulando que eu estou indo lá no meu banco de dados, numa API, não importa onde eu esteja indo buscar esses dados. E aí eu vou criar uma função aqui, public function find by ID. Ela vai receber aqui o ID e ela vai retornar aqui uma instância desse usuário, normal de qualquer repository aí padrão, tá? Aí, aqui dentro, ela teria a lógica para buscar esse usuário. Então, se ela vai buscar no banco, se ela vai buscar numa API, não importa onde ela vai buscar, ela teria aqui a lógica e depois que ela, né, de fato, encontrar esse usuário, ela vai retornar o usuário. No meu caso aqui, eu vou retornar manualmente, né? Nosso exemplo aqui. Então, vamos supor que ele foi lá, deu um find by ID, passou o ID, aí ele achou o ID lá no banco e está retornando aqui esse registro aí para minha classe que estiver chamando. Então, até aqui, normal. Agora, como que isso daqui poderia se beneficiar do meu lazy? Então, imagine o seguinte. Então, vou criar aqui o meu reflector. Lembrando, o nome da variável pode ser o nome que você quiser. Então, new reflection class. Então, reflection class, eu quero criar um usuário lazy, certo? Maravilha. Então, olha que bacana aqui. Então, aqui eu vou colocar que o meu user é o meu reflector new lazy proxy. E aí já, né, vai ter aqui uma função function, certo? E aí, o que essa function vai fazer? Bom, essa function, ela, diferente do lazy object, né, no lazy ghost, o PHP já cria a instância para você e te devolve essa instância pronta para usar. Ele fala, ó, tá aqui. Se você quiser configurar alguma coisa, configure. Se você não quiser configurar nada, você pode deixar vazio. Já essa new lazy proxy, não. Você é obrigado a retornar para ela um novo objeto, ou seja, ela atua como se fosse uma factory. Aí, nesse meu exemplo, olha que bacana. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui, eu teria, por exemplo, uma lógica para pegar o ID do usuário do token. Então, vamos supor que isso aqui fosse uma API. Então, eu criaria aqui uma lógica lá para buscar o header do authorization e tirar o ID desse usuário de dentro do token. E o que esse cara vai fazer é, ele vai pegar esse ID do usuário e vai injetar já o usuário pronto.
tá? Então, quando eu inicializo, né, o user aqui, ele ainda não vai ter nada. Vai ser só o usuário zerado, sem nada. A partir do momento que eu chamar a primeira informação, aí sim, ele vai pegar o ID do usuário, vai lá no banco, vai buscar o usuário e vai retornar esse usuário preenchido. Então, olha então como que ficaria aqui. Ó. Então, return new user repository. Aqui já vou usar um dos recursos novos do PHP 8.4. Se você não está aí, né, conhecendo, você já pode usar direto assim agora a flechinha. Então, eu não sou mais obrigado, né, a fazer igual no PHP até 8.3, né? Se eu quisesse criar uma instância e usar, eu era obrigado a fazer assim, né? Então, cria a instância primeiro, aí coloca ela entre parênteses, e aí depois eu chamo a função. Agora, com 8.4, eu posso só fazer direto. Então, eu criaria aqui uma lógica. Então, o ID aqui, vamos supor que ele pegou o ID 1. Então, esse é o ID que veio no token. Então, olha lá, que bacana. Certo? Então, o que ele vai fazer? Toda vez que quando eu precisar chamar o usuário e ele ainda não tiver criado, o que ele vai fazer? Ele vai cair nessa função, ela vai buscar lá o ID, tá no token, vai pegar esse ID do token, vai jogar no meu user repository, certo? E esse user repository vai buscar no banco e vai trazer esse usuário preenchido, certo? Então, beleza. Vamos rodar aqui, ó, var dump. Eu vou colocar aqui o meu user, certo? Vou limpar aqui, ó. Então, reparem que quando eu rodo o meu usuário, ele é lazy proxy e ele não tem nada dentro, certo? Vou dar aqui agora um var dump. Então, vamos supor que eu quero do meu usuário, eu quero o nome. Então, eu quero o name aqui. Então, olha o que vai acontecer. Vou limpar. Olha aqui, a partir do momento que eu chamei o nome aqui, né? Que eu falei, olha, eu quero o nome. Ele veio aqui, buscou o ID que estava lá no token, foi lá no repository, buscou esse usuário pelo ID lá no repository e retornou uma instância desse usuário para mim, certo? E aí agora eu tenho usuário preenchido. Ou seja, até nessa linha 28, o meu usuário ele estava vazio, não tinha nada nele, ele não era inicializado ainda. Mas a partir do momento que eu chamei alguma coisa, ele foi inicializado. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e falar assim, olha, qual que é a classe desse usuário? Vamos ver o que o PHP vai me retornar aqui. Então, olha, esse objeto ele é do tipo user. Posso dar um var dump aqui, ó. User é uma instância de user? Então, sim, é uma instância de user. Mas se eu der um var dump no objeto em si, agora, então var dump aqui, ó, o objeto, apesar de tudo isso, ele ainda é um lazy object, né? Ele ainda é um lazy proxy. Então, basicamente, agora o que o PHP está fazendo? Ele está atuando como um proxy. Então, qualquer alteração que eu faço nesse objeto, ele replica para dentro dessa instância que eu criei para ele. Então, eu criei uma instância para o PHP. Quando eu mudo esse objeto de fora, ele replica essas alterações lá para minha classe. Então, isso daqui, né, é muito útil. Então, imagina, eu tenho aqui agora a possibilidade de inicializar esse objeto mais tarde. Então, pensa assim, eu poderia não saber ainda qual que é o token, né, mas eu já poderia injetar o objeto. Então, eu injetei o objeto lá no meu controller, e aí, a partir do momento que a request chega, que chega o token, aí sim eu vou lá e pego esse token, converto ele, pego os dados e crio aqui. Então, isso daqui provavelmente vai ser muito dos frameworks vão utilizar esse novo recurso aqui. Então, veja aí que é muito tranquilo de usar isso daqui. Eu vou deixar a documentação desses dois novos recursos aqui. Tem mais coisas para vocês verem. Dá para criar aí a partir de objetos inicializados. Existe como você definir aí a forma com que as propriedades vão interagir. Então, tem vários itens que são bacanas vocês darem uma olhada aí. Mas esse novo recurso é show de bola, vai melhorar muito aí futuramente aí nos nossos frameworks, tá legal? Então, se gostou, deixa o curtir, se inscreve no canal, comenta aí o que você quer ver aqui nos próximos vídeos e até o próximo vídeo.